Olá, vamos iniciar aqui a reunião do TCC1, tá? A reunião do dia 25/10/2022, e estamos aqui disponíveis para retirar qualquer tipo de dúvida sobre a turma que agora está realizando o TCC1, ok? Estamos aqui à disposição. A reunião ela é feita por mim, a professora Paola Monteiro, e pela professora Clariana, e aguardamos o contato de vocês. Boa tarde, Regis, tudo bem? Regis, está me ouvindo? Ah, tá. Estou falando com você aqui, com o microfone desligado. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Não entrou ninguém na reunião? Não, até o momento não. Como está o TCC, Regis? Alguma dúvida? Estou fazendo. Não estou, não. Acho que não. Acho que praticamente, basicamente, seguir o que está falando lá, né? Naquelas orientações lá. Bom, Regis. Então, basicamente é seguir o que está falando lá nas orientações lá que a gente teve na primeira reunião. Deixa eu achar aqui. Só uma coisa, essa segunda fase do TCC, a segunda atividade, a gente tem que entregar até que dia? Para ter o feedback? A segunda fase, deixa eu só confirmar aqui para você, peraí. Que até dia 4 para entregar, né? Mas para receber o feedback. Só um minutinho, Regis. Deixa eu ver aqui. Que o outro material não está aqui. Eu vou abrir aqui só o sistema para te falar com certeza. Peraí. A primeira fase você já teve o feedback? Já. Deu tudo certo? Deu. Ela deu a nota, tudo. Só um instantinho que eu estou abrindo aqui para confirmar. É legal quando entra os outros que a gente vê as dúvidas dos outros também.
A gente deixa sempre disponível, né? Aberto aqui para que todo mundo entre. Uhum. Mas são poucos alunos, na verdade, que estão entrando. Na verdade, sempre entram os mesmos. Isso é um pouco ruim, porque às vezes, né, é importante você estar acompanhando sempre para poder tirar as dúvidas. É. Ó, De repente. a segunda atividade, Regis, ela tem que ser entregue o prazo máximo, né? Até sexta-feira, dia 4 de novembro, Uhum. tá? Os prazos agora, eles são mais curtos. Tá. Então, a gente tem agora a segunda etapa, dia 4 de novembro, prazo máximo. Tá. Aí o dia 18 é para entregar tudo, né? A apresentação vai ser que dia? Você ainda está fazendo pelo 8º semestre, né? É. Então, a apresentação ela só vai ser no 9º semestre, Ah, tá. tá? Então, Então a gente só agora, entrega só o TCC. isso. Por enquanto, vocês vão fazendo as entregas. E aí, no 9º semestre, também vão ter outras entregas de TCC. Uhum. E aí é quando vocês vão apresentar, que vai ser, a gente chama de atividade de defesa, que é quando vocês vão defender o TCC de vocês. Aham. Ó, a terceira atividade, que é a última de vocês, a entrega é no dia 18 de... Entrega máxima, né? 18 de novembro, Uhum. No certo? caso, Pode falar. no caso, a apresentação do TCC daí no semestre que vem vai ser quando? É no final do semestre? Geralmente, sim, no final do semestre, geralmente ali entre final de... no meio de junho, por aí. Uhum. Geralmente é essa. Só que aí o que que acontece? Vocês vão fazer todas as etapas e, consequentemente, vão receber as notas. Só vai para atividade de defesa o aluno que realmente tem a nota completa, né? A nota total ali validada pelo tutor. Aí, então a gente recebe uma lista, depois da terceira entrega, os professores recebem uma lista. E aí, nessa lista, vai ter a relação de todos os alunos que, enfim, entregaram corretamente as atividades. E esses alunos vão para a lista de defesa. Aí, a partir daí, nós organizamos as datas, organizamos a banca, tudo isso é orientado para vocês. Aí, vocês vão ter lá o dia certo, o horário certo para defender. Uhum. Entendeu? Então, é tudo Tá. bem cronometrado. Então, como vai ser no próximo semestre o seu, é por volta ali da metade de junho, geralmente, mas todas essas datas são lançadas já no final de maio, a gente já tem o lançamento, porque depois que vocês entregam a última correção, e aí já tem o lançamento, sai a lista de todo mundo que está apto a defender, e a gente já divulga as datas com os horários. Cada aluno tem o seu momento específico de defesa. Uhum. Entendi. Certo? Então, Certo. aqui, deixa eu só projetar para você ver. Espera aí, só para você confirmar aí. Cadê? Aqui. Ó, então, agora, você está vendo a imagem do PowerPoint? Tô. Tá. Então, agora, TCC1, ele, ele é realizado em 3 atividades. A primeira que você já entregou, já teve nota. Uhum. Agora, nós vamos para a segunda atividade, ó. Então, observe que agora nós temos... Você vai deixar todos os itens que foram corrigidos da atividade 1, e aí você vai acrescentar a fundamentação teórica, a metodologia, o cronograma e as referências que você está utilizando. Tudo isso é entregue até o dia 4 de novembro, né? Então, a gente já está perto. E aí, a terceira atividade já correspondem aos outros itens, ó, os itens que foram desenvolvidos na atividade 1 e 2. Aí, você vai ter que fazer a introdução
E começar a apresentar os elementos pré-textuais, pós-textuais e entregar até o dia 18 de novembro. Deixa eu só ver que eu acho que tem alguém querendo entrar aqui na sala. É Joel. Boa tarde, Joelma. Oi, professora. Tudo bem? Tudo bem com você? Oi, Joelma, tudo bem? Eu acho que vai demorar. Não, Joelma. Na verdade, essa reunião é para que vocês entrem, tirem alguma dúvida, se tiver, ou quiser confirmar alguma data de entrega, e aí vocês estão livres. A partir do momento que vocês tiraram as dúvidas, vocês estão livres. É mais como um auxílio mesmo. Além do auxílio presencial, a gente está fazendo esse auxílio também online, que às vezes fica mais fácil para alguns, né? É uma dúvida de fundamentos. Tem que tirar algumas dúvidas. Tá, pode perguntar. O Regis, você quer perguntas? Para mim já estou satisfeito. Já só vou ver a dúvida da Joelma, às vezes eu tenho também alguma coisa Tá, e já aprendo com ela. tá bom, pode falar então, Joel. Eu não estou em casa, estou na rua. Professora, peraí. Tá bom. Estou abrindo aqui o modelo só para ir ajudando vocês. Fundamentação teórica que você falou, né? Deixa eu ir lá para fundamentação. Professora, pode conversar com o pessoal aí, porque nesse momento eu não vou conseguir pegar. Tudo bem. A Joelma já chegou a entregar, né, uma parte para eu corrigir, né, Joelma? Eu Isso. acho que o seu está no caminho bom, acho que só algumas que a gente até conversou também pessoalmente na aula passada. Mas se você tiver alguma dúvida a mais, amanhã nós vamos ter aula e no final da aula a gente pode conversar, assim como a gente tenta fazer sempre, né, toda quarta-feira, caso não seja possível hoje para você. À noite eu vou mexer no meu, né? Então, Isso, eu vou levar, para ver se eu consigo imprimir, eu levo só para tirar algumas dúvidas minhas, entendeu? tá. Tenta fazer, corrigir algumas. Você conseguiu abrir aquele documento que tem as considerações? Ok? Abriu para você o Eu fiz, documento. Tá? Então, lá no documento que eu enviei para você, tem alguns quadradinhos do lado que são as correções. quadradinhos. Ele geralmente abre, pelo menos, eu não sei, né? Não sou muito boa de tecnologia, eu consigo abrir no computador. Aí no computador eu consigo ver todas as correções quando eu tenho algum documento que algum professor meu corrige. Aí eu consigo ver pelo computador melhor do que pelo celular. Aí eu não sei se te ajuda. Não, então, eu vi no computador também, tá? No Tá. celular eu não vi, não, porque o meu não dá essa. Tá bom. Mas aí, qualquer dúvida, você hoje senta, vê direitinho e amanhã você pode mostrar, né? Que aí eu te ajudo, faço alguma orientação. Tá bom, eu vou ver o que a senhora fala aí com os meninos Tá bom, aí para eu juntar. tá certo. Você quer tirar alguma dúvida, Regis? Você tá falando? Não, por mim já tudo bem, já vou sair. Tudo bem? Obrigado, então. Obrigada a vocês, meninos. Qualquer dúvida, peguem os documentos, vão enviando, mostrando para a gente lá na faculdade também. A Uhum. ideia das reuniões é só um complemento a mais, né? Para
tentar ajudar todo mundo de uma forma mais ampla. Tá bom. Tá Tá bom, bom? então. Tchau. Obrigada. Obrigada, menina. Bom dia aí para Tchau. vocês. Tchau, tchau. Tchau. Então, turma, eu vou passar aqui para vocês, só relembrando alguns pontos específicos com relação às datas de entrega, né? Só um instantinho que eu vou abrir aqui o documento. Tudo bem, Aurenita? Deixa eu só liberar aqui a entrada. Peraí, só um instantinho. Cadê? Tudo bem, Aurenita? Tá me escutando? Tudo bem. Estou bem. E aí, como está o seu TCC? Se tem alguma dúvida? Você já entregou a primeira parte, já a primeira atividade? Sim, eu já entreguei. Eu não estou com muita dúvida, não. Foi tudo certo. Teve a correção do tutor, ele fez Sim, uma consideração? e isso teve a correção. Ficou Qual, ótimo. qual é o seu Aham. título, Aurenita? Qual é o seu título? O meu título eu coloquei atuação da fisioterapia em pós-operatório. Uhum, Eu coloquei de cirurgia plástica, né? uhum, Mas aí lá aparecia tipo estética, cirurgia, que eu quis colocar como abdominoplastia, né? certo. Porque tem vários pós-operatório, né? Como atuar, e aí eu fui para abdominoplastia. Mas aí aparecia como estética, né? Abdominoplastia, cirurgia plástica, pós-operatório, cirurgia plástica, estética. Tá. É bom você colocar no título qual é o tipo de cirurgia. Então, Isso. realmente, tipo, fisioterapia no pós-operatório de Aham. cirurgia plástica, ou no pós-operatório de abdominoplastia. Uhum. Colocar direto. Porque justamente como tem vários tipos de cirurgias, para você escolher uma, senão você não vai conseguir falar sobre todas, Aham. Sim. tá? Então, Isso. você pode deixar especificar qual você quer. Isso lá no título, nos objetivos também, tudo isso Uhum. você vai ter que mudar. Tá. Você colocou ou você deixou em aberto? Não, eu coloquei. Colocou? Coloquei. Então você, ótimo, aí você já especifica, porque aí você vai falar apenas da cirurgia que você quer, Isso. né? E só para repassar aqui, eu vou só compartilhar de maneira geral, até para você ficar mais ciente. Então, ó, você está vendo a minha tela aí? Tô. Então, nós temos, né, no TCC1, 3 atividades. A atividade 1 foi a que você já entregou, que foi o prazo máximo foi dia 20 de outubro, que você já teve a Uhum. resposta. E agora nós vamos ter a atividade 2, que ela vai ter o prazo máximo de entrega até o dia 4 de novembro. Sim.
tá? Então, olha aí, ela vai ter que compor tudo que você já entregou na atividade 1, mais a fundamentação teórica, a metodologia, o cronograma e as referências que você tem até o momento, Sim. tá bom? E aí, a última atividade de vocês é a 3, que aí ela vai vir tudo que você já fez na atividade 1 e 2, e mais os elementos pré-textuais e pós-textuais, que vocês têm isso no modelo do TCC. Aí, essa atividade ela tem que ser entregue até o dia 18 de novembro. Ok. Certo? Certo. Então, peraí, deixa eu... Estava aqui, acho que foi. Então, você tem alguma dúvida com relação a isso? A Letícia também está aqui. A dúvida que eu tinha, a senhora acabou de explicar, Pro, se na atividade 1, que é para entregar no começo de novembro, se fosse a corrigida que a gente já entregou. Isso. Deixa eu compartilhar então de novo, só para ficar bem fixo. Isso é uma coisa importante, tá? Qual é a ideia do TCC, gente? O TCC ele é dividido em duas partes: TCC 1, que é a do 8º semestre, e TCC 2, que é do 9º semestre. Então, vocês vão construir o projeto. Vocês estão vendo a tela aqui com as datas? Sim. Vocês vão construir o projeto ao longo de um ano, praticamente, vai dar. Então, a primeira etapa de vocês refere-se a essas 3 atividades. Então, tudo que vocês vão construindo, sempre ele vai ser enviado na outra atividade, entendeu? Sim. Então, por exemplo... Então, assim que a gente entregar a atividade 2, na atividade 3, a gente entrega a atividade 1 e a atividade 2 corrigida. Exato. Então, você vai... por exemplo, aqui, atividade 3. O que vocês vão ter que entregar? O que vocês receberam da atividade 1, o que vocês têm de corrigido também na atividade 2, e acrescentar a introdução do trabalho, que é uma outra parte, e os elementos que eles chamam de pré-textuais e pós-textuais. Quem são esses elementos? Capa, contracapa, toda a parte do sumário. Isso vocês têm lá naquele manual. Então, observe que é uma somatória, ó. Aí, quando vocês forem para o 9º semestre, vocês vão ter outras coisas para construir, mas sempre voltando ao que vocês já fizeram. Beleza, então. Beleza? E aí, não esqueçam das datas, ó. Observem que agora, a atividade 2 e 3, elas são atividades próximas. Então, a primeira, prazo máximo, dia 4 de novembro, e a terceira, prazo máximo, dia 18 de novembro. Nós passamos para vocês o PDF esse modelo que eu estou mostrando para vocês agora. Mas, de qualquer forma, como muitos alunos não estão entrando, nós vamos enviar de novo esse PDF bem simples, bem objetivo, só para vocês terem uma ideia do que tem que ser entregue e as datas também. Combinado? Amanhã a aula é com a senhora. Eu posso te mostrar o meu já corrigido? Pode. Aí você pode mostrar se você conseguir imprimir, é melhor para eu olhar, né? Porque pelo celular, às vezes, passa alguma, enfim, alguma letra ali, alguma palavra que eu não vejo direitinho. Mas se você puder imprimir, eu também dou uma olhada, a professora Clariana também olha. A ideia dessas reuniões online é para ajudar ainda mais vocês. Então, além do suporte presencial, porque tem pessoas que às vezes não conseguem falar com a gente lá no momento, tem que ir embora, enfim. A gente também está dando esse suporte online. Então, pode amanhã você. Geralmente no final da aula, eu deixo aquele tempinho para a gente conversar. Então, você pode me apresentar lá e eu faço algumas sugestões, enfim, que você tiver de dúvida. Tá bom. Tá bom? Combinado. Uhum. Mas, de qualquer maneira, a gente vai mandar o PDF, que é esse PDF com as datas, com as atividades. Não deixem para cima da hora. Entreguem antes do prazo máximo, para vocês ficarem tranquilas com relação às notas e o passo a passo, né, do TCC. Beleza. Tá bom? Alguma outra dúvida, Aurenita, Letícia, de construção do texto? Não, por enquanto tá tranquilo, Pro. Obrigada.
Nada. Não esqueça que vocês têm o manual, tá? Sigam o manual do TCC, Tá ok. tá ok? Obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, podem ficar à vontade para sair, tá? Aqui é mais, tem dúvida ou quer escutar algum colega perguntando, a gente vai ficar aqui até às 14 horas, Tá ok. tá bom? Obrigada. Tchau. Obrigada, viu, Meninas, Pro? tchau, tchau. Com Deus. Tchau. Então, turma, eu vou só compartilhar novamente para deixar bem claro aqui para vocês, né? Hoje é a nossa reunião do TCC1, que ela começou às 13 horas, então é reunião do dia 25/10/2022. Nessa reunião ela está sendo feita por mim, a professora Paola Monteiro, e pela professora Clariana Novaes. E esse é o cronograma que nós montamos para vocês. Todas essas orientações estão disponíveis no aba de vocês. Aqui é só para facilitar a organização das ideias. Então, não esqueçam que vocês têm 3 atividades. A primeira ela já foi entregue. E agora nós vamos partir para a atividade 2, que o prazo máximo de entrega é no dia 4 de novembro de 2022. E depois vocês vão ter a terceira atividade, que o prazo máximo vai ser no dia 18 de novembro de 2022, tá bom? E aí, cada atividade tem alguma orientação específica com relação ao que fazer, o que entregar, certo? Nós vamos disponibilizar novamente para vocês esse material e, de qualquer maneira, vocês também vão conversando conosco na faculdade, tirando dúvidas nas reuniões online e assim por diante. Então, eu vou retirar aqui esse cronograma. O Davi está aí, né, Davi? Tá me escutando, Davi? Oi, boa tarde. Tudo bem, Davi? Oi, tudo bem você? Tô bem, graças a Deus, tudo certo. E bom, só tem eu? As pessoas estão entrando, Davi. Na verdade, alguns alunos já entraram, aí tiram suas dúvidas ou querem alguma orientação específica, e depois que vocês tirarem as dúvidas, vocês estão liberados. Aqui é mais realmente um momento para conversar diretamente com vocês e um momento para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês têm no TCC. Como é que está o seu trabalho? O meu até o atual momento tá tranquilo. Eu fiz a entrega da primeira, né? Da primeira parte. Tá, Eu vou dar início agora na segunda. tá. E qual é o seu tema? O meu é atuação do fisioterapeuta no futebol. Do futebol. Você vai trabalhar com alguma lesão específica dentro do futebol? Não, em geral mesmo. Tá, mas aí você está pensando em quais são os seus objetivos específicos, assim, o que que você vai falar dentro do futebol com relação a físio? Vou falar referente à importância, né? Para fazer uma recuperação, caso haja uma lesão, ou antes, né, de algum jogo específico, que pode estar arrecadando uma avaliação, né, para o atleta, aí tem menos risco de lesão. Então, você está pensando na atuação do físio como algo de prevenção de lesões, Isso. tá? Você está com o seu material aí para você falar para a gente os seus objetivos específicos? Então, só vou abrir aqui, só um minutinho, tá? Tá. Tô no notebook, peraí. Clary, tá aí? Tô sim, Paulo, tô só ouvindo. Tá bom. Deixa ele abrir o trabalho para especificar os objetivos. Tô escutando uma outra voz aí. É para compartilhar a tela? Pode ler para a gente, né, Pode, Clary? né? Acho que a gente já consegue ter a noção.
Tá, só um minutinho. Tá. Leia para a gente seu objetivo geral e depois você fala dos específicos. Tá bom, tá abrindo aqui já. É Paola, filha. Oi. Ela já vai ficar expert em TCC, hein, Clary? Já. Tá aqui olhando pra você. Bonitinha. Tá toda esperta. Entrou, Clary, a Joelma, o Regis, mas nenhuma dúvida assim específica. A Joelma vai. Eu já fiz a correção do trabalho, do segundo trabalho da Joelma, da segunda atividade, e ela vai levar amanhã só para dar algumas outras orientações. A Aurenita, a Letícia, que também era mais dúvidas com relação à data de entrega, e o Davi. Perfeito. Tá? Calma aí, Paulo, eu abri o errado, peraí. Eu abri o que tinha que corrigir, só um minutinho. Não fica nervoso, Davi. Ah, tranquilo. Tô brincando. Abri errado mesmo. Tá bom. Só mais um minutinho. Pode ficar à vontade. Boa tarde, professoras, tudo bem? Oi, tudo bem, Guilherme? Meu Deus, calma aí que eu não tô ouvindo, não. E agora, tá escutando? Ah, agora sim. Ah, desculpa, eu tava tentando baixar pela internet do chip, né? Aí é 1 MB por hora. Então, eu queria tirar algumas dúvidas sobre a segunda etapa do TCC, que é para entregar semana que vem. Certo.
Eu queria saber como que eu posso começar a introdução. Eu lembro que vocês tinham falado que poderia usar pedaços de artigo, mas lá no documento que eles disponibilizam no AVA fala que não pode usar, que tem que ser com as nossas palavras. Na verdade, agora você vai construir a fundamentação teórica, né? A metodologia, o cronograma e as referências. Não é introdução, então eu vi errado. A introdução, espera aí que eu estou olhando aqui o passo a passo. A introdução é da atividade 3. Eu inverti, então, na minha agenda. Vou corrigir. Uhum. Mas, de qualquer maneira, você confirma isso lá no seu cronograma do AVA, tá? Nós puxamos pelo nosso sistema, mas tem essa etapa. Então, aqui, olha, pelo sistema, a atividade 2, que é agora dia 4/11, o prazo máximo de entrega, os itens que foram desenvolvidos e corrigidos da atividade 1, que foi a atividade anterior, mais fundamentação teórica, mais metodologia, mais cronograma e referências utilizadas. Nessa etapa já é para colocar as referências? Mas é algo mais fácil, né? Mais simples, porque você, como já está pesquisando, então lembra que eu até orientei vocês assim, já vão colocando no Word as referências que vocês estão usando, porque para elas não se perderem, que é justamente isso que acontece, elas somem, desaparecem do nosso computador. Exatamente, do jeito que vocês falaram. Eu já fiz isso, deixei e falei, eu vejo depois. Não vi mais. Exato. Então, vai colocando tudo. Eu não sei como a Clary trabalha, mas eu vou colocando num documento de Word, assim, até meio que aleatório, as referências, para eu não perder. Fora gravar numa pasta todos os artigos, para não deixar, não, depois eu olho, depois nunca mais vai existir, porque eles somem. Paula, eu acho que as referências de agora é a que eles usaram na fundamentação teórica, que foi na atividade 1. Então, não precisa se preocupar em colocar todos do mundo que você já pesquisou. Coloca só os que você utilizou no referencial teórico, que foi o que você entregou na atividade passada. Isso, não vai precisar ser tudo, até porque vocês têm ainda uma longa estrada. Então, agora são as referências que você utilizou até o momento. Não, tá certo. Tá bom? Perfeito. Cronograma. Eu vou montar o meu passo a passo do trabalho? Você vai planejar o seu trabalho, né? É um planejamento até para você se organizar com relação às datas. Lá no manual de vocês, do modelo do TCC1, que página? Na página 19, tem um cronograma que ele está assim, quadro 2. Cronograma de execução das atividades do projeto e do trabalho de conclusão de curso. Ele já te dá um modelo. E aí você só vai... Você chegou a ver já como é? Estou abrindo aqui agora. Vai lá na página 19 do manual e ele vai ter, assim, todas as atividades e vão ter também as colunas com os meses e os semestres. E aí você vai marcar com um X. Só para ter... na verdade, o cronograma ele serve para dar uma ideia do início do trabalho e quando você vai finalizar. O que você vai fazer a cada mês. É um planejamento, né? Essa é a parte mais fácil, na verdade, né? Mais Porque fácil. como o AVA já dá o que fazer, atividade 1, 2 e 3, já dá prazo, basicamente você só vai colocar de acordo com o que o próprio AVA pede, entendeu? Essa é uma parte mais tranquilinha, assim, possível. O AVA tá? E a metodologia também não é tão difícil. É só lembrar de colocar os verbos no futuro na metodologia e colocar as palavras-chave que você usou, o período e as bases de dados, né? Abriu aqui, realmente. A metodologia, as palavras-chave entram na metodologia? Sim. Yes. A metodologia, você vai elaborar um texto onde você vai dizer o período, qual é o tipo de estudo que você está fazendo, que é uma revisão bibliográfica, o período que foi realizado o levantamento, né,
Então, de 2017 a 2022, quais foram as bases de dados que você utilizou? PubMed, Lilac, Cielo, Pedro, enfim. Que mais, Clary? Os critérios, né, de inclusão, os critérios de exclusão e as palavras-chave, que foram as palavras que você utilizou para pesquisar. Utilizadas aqui. Lembra aquele Dex que eu falei para vocês na sala? Sim, sim. Ali é um caminho para você achar algumas palavras-chave que são interessantes, pertinentes ao seu tema, onde você tem mais possibilidade de encontrar artigos utilizando essas palavras. Meu título, ele é puro descritivo. Tudo Ótimo. tudo lá. Com as palavras, né, dos Isso, descritores, né? sim, eu montei meu título com base nos descritores, até para facilitar. Muito bem, isso é bom, isso é ótimo. Porque a chance é maior de achar no futuro, né? Principalmente se você for fazer um artigo em cima do seu TCC, é mais fácil da gente encontrar o seu trabalho. E isso são palavras-chave, que aí você vai escrever isso lá na metodologia. E aí não tem problema eu utilizar essas palavras do meu título, porque vão ser iguais, não tem outra. Não, foram as palavras que você usou para pesquisar. Exato. Não tem problema. Ah, então acho que é isso. Entendeu? Tinha eu só tive dificuldade em pegar a referência em alguns artigos para Por quê? encontrar a revista que foi publicada, ano nas revistas. A maioria eu só acho o autor, que fica lá no começo. Geralmente, no artigo, na parte superior da folha, né, do artigo, ele vem a revista e o ano, às vezes vem até o início do autor. Mas o que você pode fazer? Pegar o título do artigo, copiar e colar, né, na internet, e geralmente vai vir a referência ali completa. Ou se for pela PubMed, a PubMed já te dá também um modelo de citação. Todo artigo tem que ter. Sim, pela PubMed eu sempre consigo. É só eu colocar lá para compartilhar, ele já me dá a opção de referência em ABNT ainda. Ele dá mastigado. Isso. Muito bem. Ó, o Guilherme está falando bonito, hein, Clary? E é isso aí, você vê que a melhor base é a PubMed até por isso, né? Não é, menina? Eu gostei de pesquisar lá porque eu achei bem mais fácil, objetivo também. A gente se emociona quando vê vocês crescendo. Ah, professora, essa parte realmente até eu senti, sabe? Antigamente você fazia só um trabalhinho que você nem via significado. Agora você vê a importância do seu esforço, né? Que isso é realmente um trabalho. Perfeito. E devia ser assim desde o começo, na verdade, né? É isso exatamente. Você faz um trabalho só para ter nota? Não deveria ser assim, não. Deveria agregar conteúdo para você. Porque você perde um tempo fazendo alguma coisa para depois você fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é verdade. Mesmo a gente orientando, mas às vezes tem alunos que vão para o caminho mais fácil, mas de qualquer forma a vida leva para o caminho mais difícil. Exatamente. O que você não... Ei, o que você não... Meu Deus, minha cachorra tá correndo atrás do rabo. O que você não se esforça agora, você vai ter que fazer lá na frente. Não adianta fugir, né, prof? Sim. Bom, é isso então. Eu nem tinha pensado nisso em colocar no Google. Simplesmente teve um artigo que, sinceramente, eu desisti e procurei outro. Afinal, ele também não tinha muita coisa, eu tive que garimpar nele, então. Que estranho, né, Clary? Porque geralmente o Lila, Cielo, vem lá o nome, né? Pois é. Ou às vezes foi, enfim. De repente não foi nessas bases que você procurou, acabou esquecendo. E às vezes é um artigo que não é indexado em nenhum lugar, aí não tem mesmo. Pode ser por isso. Não foi em nenhuma dessas, foi uma do governo, uma que é pública. Ah, tá. Tem Então. várias assim. Eu fiquei até com medo, né, de ser assim de uma qualidade duvidosa. O ideal, Guilherme, é você puxar para aquelas bases de dados com mais segurança. Se você já disse que no artigo
nem conseguiu pegar tanta informação assim legal, talvez você vai encontrar essas informações de forma mais segura nessas bases de dados que nós já passamos para vocês. Não, não tem problema eu usar só, por exemplo, todos da PubMed eu tenho, é ideal, porque parece que tudo que tem em uma tem na outra. Olha, o ideal é você passar por todas, né? Porque às vezes não necessariamente parece ser iguais, mas eventualmente pode ter um ou outro artigo que tem em uma e não tem em outra. Por isso que a gente fala para os alunos garimpar, né, pesquisar nas principais. Porque às vezes, tem 20 artigos, 19 são iguais, mas aquele um artigo ali que seria super legal para você, só tem no Lilacs ou no Cielo, enfim, ou no Pedro, e não tem lá na PubMed, algo nesse sentido. Certo. Então, dá uma garimpada em todas. Às vezes, você pode colocar isso na metodologia que você pesquisou todas essas bases de dados. Mas isso não significa que você conseguiu pegar os artigos em todas. Você só foi lá e pesquisou. Às vezes, você conseguiu 100% dos artigos na PubMed, mas você pesquisou em todas. Perfeito. Né, Clara? Estou certa? Exatamente, perfeito. Precisa ter tem alguma quantidade mínima de artigos? Porque até o momento eu tenho 4 só. Ainda falta mais, claro. Tenho 4 só que eu usei para constituir a primeira etapa. Depende muito do tema. Tem tema que os alunos vão encontrar muitos artigos, tem outros que os artigos são bem escassos, assim, quase que nada. A média que a gente coloca é em torno de 10 a 15 referências, né, Claro? Mas isso vai depender muito do tema. Até lá, na elaboração dos capítulos, você vai ver, vai aparecer. Vai aparecer. A tendência é que, com o passar do tempo, porque você vai escrever mais coisas, né? O TCC2, por exemplo, ele tem um nível maior de trabalho. Então, consequentemente, você tem a chance de achar mais artigos. Não, perfeito. Mas manda o que você já tem, foi o que você utilizou até esse momento. Aí você vai acrescentar mais coisas no futuro. Tá. Então, eu posso mandar o que eu tenho, não necessidade de encher aquela essa quantidade aí só para ter, não. Se eu Não, nada de encher eu posso linguiça. mandar esses, depois eu vou colocando. Perfeito. Entendeu? Eu tinha que colocar tudo que eu ia utilizar e depois eu não ia acrescentar mais. Não, você vai fazer capítulo 1, você vai fazer capítulo 2, 3, tudo isso lá no 9º semestre. Então, isso vai aumentar a quantidade de artigos. Aí lá você vai colocar. Adiantar, porque vai ficar muito em cima, não vai não? Oi? No 9º semestre fazer tudo isso? Não, eu digo agora o que você já tem. Isso não significa que você não pode ter um outro arquivo com uma quantidade de documentos maiores, né? Já os capítulos e tudo. Mas é só o que você vai enviar no AVA. Isso não independe qual é a evolução que você está no seu TCC. Entendeu? Tudo bem? É isso mesmo. Então tá bom. Obrigado, professora. Nada. Até amanhã. Você consegue achar o meu aqui? Vai lá, Davi, fala então. Primeiro é o problema, né? Fala aí, qual é? Eu coloquei 3, né? Eu coloquei as principais lesões que ocorrem nos jogadores de futebol. A segunda é treinamento muscular, prevenção. Eita, calma aí. Acho que eu abri. Não, tá certo. Treinamento muscular na prevenção de lesão no futebol. E a terceira é a importância da fisioterapia desportiva na prevenção de lesões. No meu ponto de vista, o seu trabalho é para falar sobre o uso do treinamento muscular como prevenção nas lesões do futebol, não é, Clary? Então, eu achei que o capítulo 2 e o 3 ficaram, os objetivos 2 e 3 ficaram muito parecidos. Porque você ouviu o título dele, fala o seu título aí. Porque vai ter que mudar o título também, David, porque tá muito geral. Você não vai falar sobre tudo da fisioterapia no futebol.
você vai falar sobre a fisioterapia na prevenção de lesões no futebol. Isso. Então, talvez o seu título, né, barra tema, teria que ser lapidado, tá? Não é uma mudança, é uma lapidação, né? Porque você vai falar muito específico dessa questão, sabe? Porque se você fosse falar da fisioterapia no futebol, aí você iria falar de prevenção, você ia falar de reabilitação, você ia falar de urgência e emergência, você ia falar de muitas coisas, entendeu? Então, como você vai focar mais no preventivo, a gente aconselha você, então, a mudar o seu título, né? Consequentemente, o seu tema, né? E trabalhar, focar na questão da prevenção de lesão. É que o título tá atuação do fisioterapeuta no futebol. E se eu deixar o tema e mudar o problema? Depende, você quer falar do que você quer falar? Você quer falar sobre tudo ou você quer falar só sobre prevenção? Lesões e prevenção. Prevenção e a reabilitação. Davi, vou ser bem sincera, você não vai dar conta de falar tudo isso. É muita coisa. Porque são muitas lesões e muitas formas de reabilitar, muitas formas de prevenir. Eu entendo que você provavelmente deve amar falar sobre isso, né? Só que nos trabalhos a gente tem meio que segurar o nosso amor e ser específico. Porque você vai misturar tanta informação que você pode se perder e às vezes não dar o seu melhor. A não ser que você escolha uma lesão. Isso. Por exemplo, eu quero falar sobre reabilitação de entorse de tornozelo em jogador de futebol. Ou o mais comum, né, LCA, mas LCA você vai encontrar muita coisa, né? Então, eu quero falar sobre reabilitação de entorse de tornozelo ou vou falar sobre contusão muscular no futebol. Aí você pode, no primeiro capítulo, falar sobre todas as lesões do futebol, né? No segundo capítulo, você falar sobre prevenção de lesão muscular, por exemplo. E no terceiro capítulo, você falar sobre reabilitação de lesão muscular. Entendeu? Aí você fala sobre prevenção e sobre reabilitação, só que você afunila, foca em uma ocorrência. Porque se você falar de todas, é uma revisão sistemática. Aí você pode fazer um mestrado, um doutorado, que é muita coisa. Não, tudo bem. Aí, no caso, então, eu posso deixar esse tema e falar sobre uma patologia dentro da lesão no futebol. De qualquer forma, você vai ter que mudar o título, Davi, porque se você for falar sobre, por exemplo, LCA, você não pode deixar o seu título do jeito que tá. Aí você vai ter que falar fisioterapia na lesão de ligamento cruzado anterior em jogadores de futebol. Sabe? Tem que afunilar mais de qualquer forma, vai ter que alterar o título, tá? Você não vai sair do tema, né? Você só vai afunilar a sua pesquisa. Tá bom. Aí, no caso, eu faço essas alterações e mando até o dia 4. Isso. Avaliação. Durante essa semana, se você nos encontrar, ou eu, a professora Clary, já faça isso hoje, no mais tardar amanhã, e mostre para a gente como foi que você reorganizou isso até sexta-feira. Tá, eu tenho aula com você amanhã, mostra então. Então tá bom. Só para a gente ver se realmente você entendeu a ideia e focou, aí você já parte para continuar escrevendo e enviar. Né, É uma claro. escolha sua, né, Davi, também, né? O que você quer fazer? Tipo, a gente sugeriu, você escolheu, desculpa, Marília, escolher uma lesão. Ou se você quiser falar sobre prevenção, só sobre prevenção, aí também dá pra gente falar também, né? Sim. Mas, pelo que eu entendi, seu interesse é falar sobre prevenção e reabilitação, né? Então, a gente, né, eu aconselho você escolher uma lesão, né, que você mais vê, ou escolher uma, no máximo duas, já vai dar bastante trabalho, para falar sobre isso. Sobre essas. Uma lesão que eu gostaria de falar, que até todo momento seria um entorse, né? Do tornozelo. Uhum. Aí é muito assim, tipo, é um tema que você gosta, então provavelmente você deve ter lido a respeito. Você começa a ler para falar sobre lesão no futebol, e conforme você vai lendo, você vai vendo o que aparece mais. Uhum. Né? Então, o legal seria se você usasse o que aparece mais. Assim, tudo é legal, mas você escolher duas lesões que você gostaria de falar, entendeu? Pode ser a que aparece a de maior recorrência, ou pode ser a de menor recorrência, também não importa, na verdade. Importa aquilo que você gosta nesse momento, na verdade, né? Importa você escolher
afunilar mais o seu tema, entendeu? Escolher as lesões que mais aparecem. Mas o meu tema eu coloco referente à lesão, isso? Porque não sei se você se deu para entender, porque quando você fala fisioterapia no futebol, você dá a entender para o leitor que você vai falar sobre tudo da fisioterapia no futebol, entendeu? Assim, Então, quando você fala a fisioterapia no esporte, né, no futebol, é muito abrangente. E você não vai ter tempo hábil para falar de tudo, entendeu? uhum. Por isso que aí você tem que mudar o título por conta disso. Porque senão você vai dar a entender que você vai falar sobre tudo, toda a abordagem da fisioterapia no futebol. E infelizmente não dá nesse momento. Sim, entendi. É só um ajuste mesmo. Então Tá bom. pensa o que você quer falar, e aí a gente faz os ajustes baseado no que você realmente vai querer, tá? Nosso conselho é justamente para que você afunile mais, porque não vai ter tempo de falar sobre tudo. Tá bom, então eu vou mudar o problema, né? E o título, no caso. Isso aí, consequentemente, muda os objetivos, assim, não muda, mas especifica, né? Direciona melhor os objetivos específicos. Tá bom. Beleza? Tá bom, aí eu mostro pra professora amanhã, então. Beleza. Tá Tá bom. bom, obrigado. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Claro, e vamos então finalizar, né? Para abrir a outra reunião. Perfeito. Combinado, então. Eu vou finalizar aqui a gravação, vamos ver se